Vamos lá. Cuca, boa noite. Antes da gente começar a entrevista propriamente dita com as perguntas dos jornalistas, queria te pedir para fazer uma análise do jogo, né? O que você achou desse jogo tão importante? Bem, eu penso que hoje foi um grande jogo, um jogo muito gostoso, né? Um jogo bonito, um jogo bem jogado. Cada equipe dentro do seu propósito, né? Mas um jogo, eu acho que quem assistiu gostou muito. Nós fizemos uma grande partida, precisávamos fazer um grande jogo, né? E hoje eu aproveitei também para ir fazendo alguns testes, né? Dando oportunidade a alguns jogadores que não jogaram as últimas partidas e até para poder ser feita uma avaliação e abrir uma competitividade interna, coisa que nos faz crescer. Eles aproveitaram muito bem, nós entramos com uma equipe leve, uma equipe que rodou muito bem a bola, teve uma posse de bola grande no primeiro tempo principalmente, fez um grande jogo, dominou assim mais as ações da partida e saímos com o resultado de 1-0 no primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, os primeiros 10 minutos o América voltou melhor, né? Eles mudaram a forma de jogar, jogaram com os dois atacantes por dentro, né? Com o Rodolfo e o Toscano. Encontramos um pouco mais de dificuldade. O lateral esquerdo, se eu não me engano, pegou um chute maravilhoso, empatou o jogo e nós tivemos que remontar. Então o jogo foi bom para tudo, para testar a parte também emocional. Você está jogando bem, tomar um gol e ter que buscar o ataque sem abrir mão de posicionamento correto para não ser contra-atacado, né? A equipe do América é uma equipe rápida e nós soubemos encontrar o caminho para a vitória, criamos as oportunidades, demos bola na trave e acabamos fazendo o segundo gol e consequentemente depois o terceiro. Acho que foi uma vitória justa e ressaltar o grande jogo, né, do Atlético e do América também. Ô Cuca, boa noite, Igor da Rádio 98 FM. Você disse aí sobre essa concorrência que está sendo aberta por algumas posições. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Guga, né, que teve essa primeira oportunidade com você, e o Hulk, que entrou e participou ativamente da jogada dos 2 gols que deram a vitória ao Atlético. Então, é importante, né, você ter o elenco e ir usando as peças conforme você imagina. Nós usamos os jogadores, eu acho que fizemos a escolha certa, tanto é que eles participaram efetivamente, como você bem falou. Então são opções que o elenco me propicia e que a gente vai pondo jogo a jogo, e vocês, os próprios jogadores, são os fiscais. Vocês vão vendo que nós temos um elenco bom, não apenas um time, e que você às vezes ficar no banco por uma questão ou outra não é demérito para ninguém, pelo contrário, você pode entrar e ser o nome do jogo. Como você falou do Hulk, a gente pode falar do Vargas, que também entrou e entrou muito bem, participando diretamente do gol, né, do segundo gol, que foi um gol importantíssimo, e outros jogadores que também entraram, né, no caso o Dodô, o Marrone e o Natan. Cuca, Pansieri da Rádio Itatiaia, eu queria que você trouxesse também essa questão do Nátio Fernandes. Me recordo que foi assunto na sua entrevista coletiva de apresentação e você falava que já conhecia muito do jogador, né? Mas só vendo por imagens, não trabalhando. E teve uma participação também importantíssima na construção dessa vitória hoje no Clássico. Ele é diferenciado. É um jogador que tem uma movimentação enorme. Ele busca o jogo toda hora. Lógico que ele erra, porque ele busca o jogo todo o tempo. É um armador, é um segundo atacante, chega na frente para concluir, tem uma bola parada muito eficiente, é um jogador muito inteligente. A gente está muito contente com ele, né? E além de que ele é um artilheiro, né? Tem aproveitado bem e feito os gols. A gente está muito feliz com ele. Cuca, boa noite. É o Marcos Botelho da Rádio da Massa Atleticana 90.3. Chamou bastante atenção, principalmente na primeira etapa, algumas variações de posições
dos jogadores do ataque do Atlético, em especial o Savarino com o Nátio Fernandes. Isso pode ser alguma tendência do seu esquema na temporada, utilizando independentemente de qual seja o jogador no esquema inicial? O Zaratio também participou dessa rotatividade, né, dessa movimentação que era feita. Ele busca a diagonal interna, que é importante também. Então, é lógico que a gente busca no treinamento fazer esses movimentos e trazer para o jogo. É muito cedo ainda para a gente ter à mão o que a gente imagina, mas já se tem um resultado, né? E isso é importante. Quando você tem jogadores inteligentes, como a gente tem, as coisas ficam mais fáceis. Boa noite, Cuca. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Ô, Cuca, com a qualidade do seu elenco, teremos muitos times titulares do Atlético aí, sempre com uma montagem diferente e mais. Por que o Franco não vem sendo relacionado, Cuca? Parabéns pela vitória. Obrigado. Vou responder pela segunda para não esquecer. Nós temos 7 estrangeiros, né? Então, hoje, no caso, jogou, me ajuda aí, o Alonso, jogou o Nátio, 2, o Zaratio, 3, e o Vargas, que entrou, 4, e o quinto, não, já falei, Alonso, o Savarino, que entrou jogando. Eu não tenho como trazer ele e o Alan Franco e o Dylan Borreiro. Estão treinando bem. Aí hoje eu ia ter que tirar então o Vargas, que entrou bem no jogo. Não tem como fazer isso. Só pode ter 5. E a gente tem 7 estrangeiros no elenco. Tua primeira pergunta, eu não me lembro qual foi. O rodízio do seu time titular pela qualidade e quantidade do seu elenco, Cuca. Sim. E hoje a gente escolheu um time que jogou muito bem o primeiro tempo. Foi um grande jogo do Atlético o primeiro tempo, do América também, mas nós jogamos muita bola. Então, quando você faz um jogo bom assim, ele te dá a certeza que você está no caminho certo, né? E uma vitória importante em cima de um adversário muito forte, que o América é um adversário fortíssimo, equipe muito equilibrada, bem trabalhada, bem treinada, e que nós fomos superiores, né? Principalmente na primeira etapa. Cuca, Lima, Rádio Minas. Assunto do Brasil hoje. O elenco que o técnico Cuca tem em mãos para a temporada. O Savarino entrou muito bem, o Hulk no banco. O Vargas no banco hoje. O Sacha jogou uma baita partida depois esteve em campo. Está chegando o Tietê. Como é que o técnico vai fazer para administrar o elenco numeroso e muita gente boa de bola? Mas, cara, se você não tiver compreensão, se você não tiver parceria, amizade e, acima de tudo, entendimento, você não vai para frente. Você tem 70 jogos. A gente está no segundo, terceiro. Eles vão ter tempo para jogar. Tem muitos jogadores que vão ser selecionáveis. Vai ter jogador suspenso, jogador lesionado, jogador que não vai atravessar um grande momento. Você vai usar todos. Até porque nós temos 70 jogos praticamente pela frente. E esse ano, dia 5 de dezembro, encerra. Então nós vamos jogar uma partida a cada 3 dias e meio, um pouquinho menos. E nós vamos usar o elenco cada vez de uma forma, como a gente usou hoje. Quarta-feira é outro jogo, vamos pensar e sempre ir rodando o pessoal e para não correr um risco maior de lesão. Boa noite, Cuca. Boa noite, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência. Você já disse, Cuca, o Atlético jogou muita bola. E para muitos analistas, era o principal teste do Atlético até aqui na temporada. Era uma briga, inclusive, pela liderança do campeonato. Você saiu satisfeito com o desempenho do seu time? Você concorda que realmente foi até aqui o principal teste do Atlético? Não, jogou muita bola. Foi um grande jogo, né? A gente tem que enaltecer. Quinta-feira, nós jogamos uma grande partida. Diversos fatores fizeram com que nós não jogássemos tão bem. O adversário também. Mas hoje foi um grande jogo e a gente tem que enaltecer. Mudanças foram feitas, mudamos 4 jogadores em relação ao último jogo, entramos com uma equipe um pouco mais leve, depois usamos as peças do banco para poder ganhar a partida. Então foi uma tarde perfeita e que foi usado bem a estratégia que nós traçamos durante a semana e o pessoal correspondeu muito bem.
Boa noite, Cuca. Paulo Roberto Lagares, Rádio Ita 98,7 de Itapecerica. A partir de hoje, né, o Atlético terá 14 dias, os 3 próximos jogos do Campeonato Mineiro, sem sair de Belo Horizonte e até estreia na principal competição, que seria Libertadores. O quão isso é importante, por mais que Minas Gerais as distâncias são curtas, você trabalhar uma equipe jogando os 3 próximos jogos até a estreia da Libertadores sem sair da capital. Sim, importante também será que a gente tenha essa vantagem no Mineiro de chegar em primeiro, né? Então você pode, de repente, no último jogo lá com o Atlético, pôr a equipe alternativa, que é o jogo que nós temos fora de casa. Então cada jogo é uma decisão. Agora, quarta-feira é um jogo que a gente tem que encarar também como um jogo decisivo, domingo também. Cada dia, cada jogo é uma decisão. É assim que a gente tem que enfrentar cada adversário nosso. Cuca, Betinho Marques do Portal Fala Galo, boa noite. Queria te perguntar o seguinte, com o time em evolução hoje, já viu o Atlético tocando a bola e rodando, como você mesmo disse agora há pouco, e o Nacho dando seta, né? Mostrando a todo momento onde ele queria para poder distribuir o jogo, onde um time como o Atlético, com jogadores consagrados, vai dar oportunidade para a sua base. Hoje 16 atletas atuaram e nenhum era da base do clube. Você tem planos para poder fazer essa utilização dos atletas que foram campeões recentemente, inclusive? Sim, no último jogo você fez os questionamentos em cima da ligação direta que ocorreram. E eu te expliquei naquela ocasião que foi uma maneira em que foi encontrado o caminho errado para o jogo, mas foi o que foi feito, né? Não pelo fundo. Hoje, em cima dessa vitória, né, você me pergunta da base. Nós temos um elenco fortíssimo, e junto desse elenco fortíssimo, hoje tinha o Thalisson no banco para entrar, tinha o Caleb no banco para entrar, o Gabriel, que são jogadores formados na base, né? Então, quando você tem um elenco forte, ele fica mais difícil você usar a base, mas você pode ter certeza que se eles sobressaírem nos treinamentos, eles vão jogar. Eu não tenho o porquê não pôr jovens, pelo contrário, eu adoro jovens, é uma questão de oportunidade. Se eles mostrarem nos treinamentos, como hoje nós treinamos hoje nós fizemos um coletivo contra os juniores lá de manhã, e se a gente vê jogadores sobressaindo, eles vão jogar. Boa noite, Cuca. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. O Cuca, as negociações para a vinda do Tietê estão bem avançadas, e você já trabalhou com ele tanto no Palmeiras quanto no São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco das características desse jogador e aonde ele pode encaixar nesse time do Atlético. Sim, é uma pergunta difícil essa, porque tá encaminhado, né, mas não está decidido, né? Então eu prefiro esperar que as coisas se resolvam, né, para depois a gente poder falar do jogador. Daí no próximo jogo, quem sabe, eu te respondo essa pergunta aí, desculpe. Ô Cuca, desculpe, perdão. Boa noite, Paulo Azeredo, TV Horizonte. Ainda sobre essa questão do meio campo do Atlético, fala-se muito mesmo com a chegada do Tietê, de que não é um jogador de primeiro volante e tal, que o Atlético precisa desse primeiro volante ainda. Queria que você falasse sobre a utilização do Nacho, porque nos primeiros 4 jogos com o Lucas, ele atuou muito bem, foi o destaque do time alternativo nessa vaga de primeiro volante. Você pensa utilizá-lo também nessa função de primeiro volante? Nacho? Não, desculpa, perdão. Zarate. O Zarate. Eu estava pensando no Nacho de primeiro volante ali, não ia ser. Não, beleza. É bom para quebrar um pouquinho o gelo. Sim, hoje, no primeiro tempo, quando você via o Alan sair para o jogo, é que ele faz a função dele, né? Você não precisa ser um exímio marcador para ser o primeiro volante. Não existe mais aquele primeiro volante que só marque. Ele tem que dar início a toda a jogada. O Alan faz isso, o Zarate faz isso, o Tietê faz isso, e dá qualidade para o jogo, né? Então, sempre que o adversário, os que menos marcam são os meias do adversário. Se você tiver um volante que jogue, de repente é onde você pode ter a vantagem no jogo. Portanto,
A entrevista coletiva virtual do técnico Cuca, direto do estádio Mineirão. Jornalistas fizeram perguntas de forma virtual ao técnico do Atlético e ele prontamente respondeu Breno, todas as com o questões. tempo, né? Você vai que lhe foram pegando feitas. Ele segue falando lá, vamos acompanhá-lo. Os jogadores, eles têm que entender o que eles lutam e com quem eles lutam, pelo quê. E isso é um processo natural. Eu não me incomodo assim, de no primeiro dia, o segundo, o terceiro, os jogadores ficarem um pouco ressabiados com você, porque não jogou, porque jogou pouco, porque foi substituído. É um processo natural que a gente encontra nas equipes até você conseguir definir o teu 11, 12, 13 e depois dar sequência, né? Nós estamos nesse trabalho ainda e eu acho que o momento é propício para isso. Pansieri, de novo, eu queria te perguntar sobre essa adaptação do time, né? Porque fica um tempo muito grande com o treinador, que foi com o Sampaoli. Como que você vai, não só na parte ali do campo, né? Na parte técnica ali no campo, mas como é que você vai passando também essa sua filosofia ali nas oportunidades de uma conversa ali com os atletas? Nos treinamentos, o importante é o treinamento. Eu sempre gostei de equipe rápida, equipe que tenha variação tática, né? E que marque na frente. Então é lógico que você não tem como exigir dos jogadores para que eles recomponham e vão lá atrás marcar. O melhor caminho é você marcar no ataque. Mas tem vezes no jogo que você não vai conseguir, então você tem que passar a linha. E isso que a gente tem feito nos treinamentos, né? E com o tempo, cada um tem uma maneira de jogar. Eu acho que com o tempo eles vão pegar bem isso aí que a gente pensa. Cuca Lima, novamente da Rádio Minas. O Nath Fernandes, desde a estreia do Coimbra, 3 jogos. O Galo fez 6 gols. Ele participou dos 6 gols e fez 3. Virou artilheiro do time, falou que ele é craque, ele é gênio. Ele é o coração do time. Não corre o risco do Atlético ter uma futura dependência do Nath Fernandes, não? Eu acho que é cedo, né? Pra gente pensar nisso, mas ele é um jogador inteligente, né? Ele é difícil de ser marcado porque ele sabe a hora de descentralizar, ele sabe a hora de infiltrar, ele faz muitas diagonais por dentro. Então é um jogador versátil, é um jogador que é bom de jogar, é um jogador inteligente, né? Se a gente tiver uma dependência dele e ele estiver dando conta, não faz mal.